E aí, pessoas do YouTube, tranquilão aí com vocês? Meu nome é Luigi, para quem já conhece o canal, parabéns, e para quem não conhece, problema é seu, agora você já tá conhecendo. É o seguinte, nesse vídeo aqui eu trouxe basicamente uma matéria muito simples, que é as equações de primeiro e segundo grau, e eu trouxe ela não porque alguém me pediu esse vídeo, ou porque eu não tinha coisa melhor para fazer, mas porque eu vejo as pessoas fazendo exercícios completamente difíceis de física, matemática, química, talvez, e elas se perdem no meio do exercício ou até no começo, justamente por não saber o mais básico da matemática, que são as equações, beleza? Se você não faz equação, você não faz nenhum tipo de conta, basicamente é isso. Porque até as contas mais simples que você faz são equações, beleza? Eu já vou explicar tudo isso para vocês. Nesse vídeo aqui também eu vou trazer uma curiosidade sobre equação de segundo grau, para você não ter mais que usar o famoso Bhaskara. Você usa isso daí e você já está feito na sua vida. Bem, a gente vai para aula de matemática e fica se perguntando: pra que eu vou usar essa porcaria na minha vida, professora? Pra que eu vou fazer Bhaskara? Pra que eu vou usar essas porcaria toda aí na minha vida? Eu não preciso disso. Mas você precisa e você talvez nem perceba. Vamos começar pela equação do primeiro grau e depois a gente vai para os outros graus, certo? Eu não vou citar as equações de terceiro, de quarto grau e essas equações todas aí. Isso já é um assunto para um outro vídeo, porque eu quero abordar mais a parte simples da equação, que é mais para você entender como ela funciona, beleza? Então vamos lá. O que é equação? Basicamente a equação é qualquer conta que tem um sinal de igual. Então se você faz aqui uma equação de 2 mais 2 é igual a 4, isso já é uma equação, certo? Isso é uma equação sem dúvida, porque o que acontece? Quando você faz aqui 2 mais 2, a professora te dá isso lá na escola, ela te pergunta desse jeito aqui: pessoal, quanto que é 2 mais 2? E coloca esse ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é o que a gente chama de incógnita, ou seja, pergunta. Se você for lá no dicionário procurar a palavra incógnita, você vai descobrir que é a mesma coisa que pergunta, beleza? Então, 2 mais 2, qual que é o resultado disso? Todo mundo já sabe, porque aprendeu na escola, que 2 mais 2 é igual a 4, beleza? Só que essa incógnita aqui, a gente substitui aqui na matemática por x, beleza? Pode ser x, pode ser y, pode ser z, pode ser o símbolozinho do God of War também, se você preferir. Vamos fazer aqui, ó, o ômega, né? Pode ser qualquer coisa, mas o que é importante é criar uma pergunta, uma incógnita. E a mais usual é o x, por isso que todo mundo odeia o coitado do x, porque ele é a letra mais usada para esse tipo de exercício. Então 2 mais 2 é igual a x. Você, na sua mente, quando eu falei essa frase 2 mais 2 é igual a x, você pensou: não, 2 mais 2 é igual a 4. Mas é exatamente o que você pensou mesmo. 2 mais 2 é igual a 4. Isso prova aqui pra gente que o x é igual a 4. Beleza? Isso é uma equação de primeiro grau, ou seja, é qualquer equação que tenha uma incógnita que a gente não sabe e que geralmente usam o x, beleza? Essa é a equação de primeiro grau. Então 2 mais 2 é igual a 4, então a gente sabe que o x é 4. Isso é a equação. Só que a equação nunca parece fácil desse jeito na escola, não é mesmo? O pessoal lá que faz os livros de matemática parece que quer ferrar com a nossa vida. Então vamos pensar de um jeito que eles fariam na escola. Esse aqui é o típico exercício que o pessoal vê nas provas de matemática do que? Da quarta série, terceira série? Não sei. Depende de como a sua escola ensinou e quando que ela te ensinou isso, certo? Então, a gente pensando assim naquele outro que eu já passei agora, a gente viu que 2 mais 2 é igual a x, certo? O que acontece? O x ele está sozinho aqui desse lado da equação, né? Esse é um lado da equação e esse aqui é outro lado da equação. E o x ele está ali sozinho. Então, o que a gente tem que fazer para qualquer tipo de equação é isolar o x, ou seja, deixar ele sozinho num canto. Para fazer isso, a gente vai usar o contrário. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes 5, quando ele passar para o outro lado, esse vezes vai virar dividindo, beleza? Então vamos desenhar aqui de um jeito mais fácil. O vezes, o contrário dele é o dividindo, certo? Que é a divisão e a multiplicação. O contrário de mais é menos, certo? Que é a adição e a subtração.
Isso é o que a gente vai usar por enquanto nessas equações de primeiro grau. Então, para a gente isolar o x ali, a gente vai usar os contrários. Então, a gente vai passar esse 20 para o outro lado da equação para poder isolar esse 3x. Então, a gente vai ter 3x é igual a 50. O 20, ele está fazendo uma operação de adição, ou seja, uma operação de mais. Quando a gente passar ele para o outro lado, ele vai fazer uma operação de subtração, ou seja, uma operação de menos. Então, o 20 vai passar mais virando menos, beleza? Então, vai ficar 50 menos 20. 3x é a mesma coisa que 50 menos 20. Quanto que é 50 menos 20? É 30, beleza? Só que a gente ainda não sabe o valor de x. A gente sabe que 3 vezes o valor do x é 30. Só que a gente não sabe quanto que 1x é. Então, a gente vai isolar o x de novo. Aqui o 3 está multiplicando por x. É como se eu pegasse o x 3 vezes e somasse eles. A gente vai ter 3 vezes o valor do x. Então, a gente tem 3x. 3 vezes x, o 3, como ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, aqui vai ficar que x é igual a 30 dividido por 3. Para quem já quiser saber uma coisinha mais legal, se você ainda é criança, ainda está aprendendo, você pode usar, em vez do dividindo, você pode usar uma fração, 30 dividido por 3, certo? Se você já é um marmanjão, você já sabe disso há muito tempo, mas para você que está aprendendo agora essa matéria, 30 dividido por 3 pode ser uma fração, um risco assim que já serve, beleza? A gente vai ter então que 30 dividido por 3 é igual a 10. A gente acabou de descobrir o valor de x. X é igual a 10. Fechou. Isso daqui é a equação de primeiro grau. Ou seja, quando a gente tem uma incógnita qualquer, beleza? E ela tá ali sozinha. Só o número. Pode ter um outro número multiplicado por ele. No caso 3. Qualquer coisa assim. Mas geralmente só tem uma incógnita. Geralmente você me pergunta, nossa, pra que eu vou usar isso na minha vida, né? Mas tá aí. A gente já sabe que se você for comprar bala, você tá fazendo uma equação de primeiro grau. Beleza? Porque você vai querer saber quanto que é o seu troco. Se você dá uma moedinha de 50 centavos e a bala varia 25, quanto que é o seu troco? Esse seu troco é basicamente o x. Beleza? Então vamos para esse exercício aqui que eu separei. Ele fala o seguinte: existem 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 393. Que números são esses? Você acabou de ler essa frase e falar, caramba, meu, o que ele acabou de perguntar? Mas é basicamente assim, você tem que interpretar o texto da maneira correta, porque sem interpretação você não consegue fazer nada. Então vamos lá. Existem 3 números, então 3 números inteiros, ou seja, um número normal aí, tem lá 3 números consecutivos, ou seja, 3, 4 e 5 são números consecutivos. Beleza? Aí o 6 é consecutivo de 5, o 7 é consecutivo de 6, entendeu? Eles estão numa ordem, são consecutivos. Então o que significa? A gente tem 3 números inteiros, que a gente não sabe o valor, que são consecutivos, e a soma desses 3 números é igual a 393. Só que aqui a gente tem o nosso primeiro número, que a gente não sabe qual que é. Esse segundo número aqui, ele é consecutivo dele, ou seja, ele vai ser o número anterior mais 1, beleza? E esse terceiro número aqui vai ser o número anterior mais 2. Por que eu fiz isso? Se você notar aqui, ó, 1, 2, 3. 1 é o nosso primeiro número, 2 é a mesma coisa que 1 mais 1. E 3 é a mesma coisa que 1 mais 2, ou seja, o nosso primeiro número mais 1 e o nosso primeiro número mais 2, ou seja, a gente só está colocando eles em ordens consecutivas, um depois do outro. Então a gente tem aqui a nossa equação de primeiro grau novamente, porque a gente tem vários x aqui isolados, beleza? Só que eles não estão isolados sozinhos, a gente tem que guardar eles aí. A gente pode até tirar esse parênteses, porque a gente só está fazendo conta de mais, a gente não está fazendo nenhuma conta de vezes ou de divisão. O parênteses serve só para quando a gente estiver fazendo esse tipo de conta,
de divisão e de vezes. Antes de qualquer coisa, eu quero falar uma regra aqui, porque eu sempre vejo o pessoal colocando isso daí no Facebook e nas redes sociais, tipo, coloca uma porrada de número 1 aqui, 1 mais 1 mais 1, mais 1, mais 1, aí vezes 0 aqui, mais 2, e aí eles perguntam quanto que isso daqui vale. Meu, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre a multiplicação e a divisão, sempre. Não é para fazer o mais primeiro. Aí você fala, ah não, mas é só quando tá em parênteses que tem que fazer primeiro. Não, sempre, multiplicação e divisão você faz primeiro. Tanto faz se você vai fazer a multiplicação ou a divisão, mas tem que ser sempre antes de mais. Nesse caso aqui, 1 vezes 0 é 0, então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 2, beleza? Isso daqui é igual a 5, mas só tô dando uma observação aí no meio do vídeo. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter x mais x, então a gente vai ter duas vezes esse x, depois a gente tem aqui mais 1, depois mais um x, depois mais 2 e é igual a 393. Vamos organizar isso aqui de um jeito legal. Vamos colocar 2x mais 1 mais 2 é igual a 393. Eu não fiz nada aqui demais, tá, gente? Eu só joguei esse 1 pro lado aqui. A ordem do fator não vai alterar o produto, beleza? Então não importa se esse 1 vai vir mais aqui ou depois. Se isso daqui não for uma multiplicação, uma divisão, não vai alterar em nada. 2x mais x, a gente vai ter 3x. Por que 3x? Porque a gente está pegando duas balas mais uma bala, ou seja, a gente vai ter 3 balas. 1 mais 2 é igual a 3, beleza? E aqui a gente tem que é igual a 393. Voltamos para aquela nossa formulinha básica do início do vídeo. Então a gente só tem que isolar o x. A gente vai ter que 3x é igual a 393 menos 3, ou seja, eu passei esse 3 para lá negativo, beleza? A gente vai ter que 3x é igual a 390, porque 393 menos 3 é 390. X é igual a 390 dividido por 3, beleza? Quanto que é 390 dividido por 3? Exatamente o que você está pensando. 390 dividido por 3 é igual a 130. Então a gente encontrou o valor do x. Beleza, resolvemos aqui o nosso primeiro exercício. Resolvemos que x é igual a 130. Beleza? Então esse primeiro exercício aqui está resolvido. Agora tem umas equaçõezinhas aqui que, se você quiser, você pode fazer para treinar. Elas são um pouquinho mais complicadas do que as que eu expliquei, beleza? Ampliei aqui para vocês poderem enxergar. Eu não vou resolver todas nesse vídeo porque vai demorar muito para eu resolver. Mas no caso eu vou resolver essa daqui, beleza? E essa daqui. Só vou resolver duas para não demorar muito o vídeo. Mas também para vocês não ficarem com dúvida, né? Porque eu faço as questões mais fáceis e deixo mais difícil para vocês. É uma bela de uma sacanagem, isso sim. Mas vamos fazer essa primeira aqui, ó. Tá vendo que ela é já um pouco mais complicada, mas é a mesma coisa das outras. Aí você fala, ah, mas eu só sei fazer isso com x. Não tem problema, você pode usar o x aqui também sem nenhum problema. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Então, o que a gente tem que fazer? Isolar o y. Tudo que for y a gente deixa de um lado da equação e tudo que não for a gente deixa do outro. Então a gente vai ter aqui 10y, certo? A gente vai ter aqui também, ó, o 5, ele está multiplicando para isso tudo aqui. Então o 5 ele está multiplicando tanto para o 1 quanto para o y. Então a gente vai jogar isso daí. 5 vezes 1 vai ficar menos 5, né? Porque aqui é menos 5 vezes 1. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Menos 5 vezes y vai ser menos 5y. Beleza? Vamos para o outro lado agora. A gente vai ter aqui 3 vezes 2y vai ser 6y e 3 vezes menos 2, que vai ser menos 6. Isso tudo menos 20. A gente agora isola o y. Vai ficar 10y menos 5y, beleza? A gente joga esse menos 5 para o outro lado da equação como mais. E joga esse menos 6, como esse 6, aliás, como ele é um y, a gente joga ele para esse lado.
Desse lado aqui ele era positivo, ele vai passar negativo, vai ficar menos 6y. E esse menos 5 era negativo, vai passar a ser positivo, então vai ficar mais 5, beleza? Mais 5 menos o 6 que já estava aqui, menos o 20 que já estava aqui. Agora a gente faz 10y menos 5y menos 6y. Então a gente vai ter 10 menos 5 é 5. 5 menos 6, menos 1y. Desse outro lado aqui agora, 5 menos 6 dá menos 1. Menos 20 dá menos 21. Beleza? Agora a gente passa esse menos 1. Como ele tem um sinal de negativo, só que ele está multiplicando por y. Então a gente vai somente fazer esse vezes virar divisão. Por que não esse daqui? Porque isso daqui só está indicando que é negativo, ele não está fazendo nada com nenhum outro número que esteja desse lado, beleza? Então ele só vai passar para lá dividindo. Então y é igual a menos 21 dividido por menos 1. Beleza? Se você fizer isso na calculadora ou até de cabeça, você vai ter que é igual a 21, porque se você multiplicar dois números negativos ou dividir, isso vai dar um valor positivo, beleza? Só você lembrar da regrinha do japonês. Vamos lá então. Sempre que você tem um número negativo com um número positivo, beleza? Imagina o seguinte, você tem um japonês e o japonês levou um soco em um do olho. Então ele ficou triste, tá vendo? Era negativo com positivo, deu um sinal negativo, beleza? Porque ele tá chateado, tomou um soco no olho. Suponhamos que o chinesinho ficou curado, então ele ficou com os dois olhos de boa, ele tá lá feliz porque ele tá curado. Então negativo com negativo, ele tá feliz, é um positivo. Beleza? Vamos pro próximo. Suponhamos que alguém deu um soco no outro olho do japonesinho. Ele ficou triste de novo. Positivo com negativo, ele está triste. É negativo. Agora suponhamos que alguém espancou o japonesinho e ele morreu. Se ele morreu, ele foi pro céu e ficou feliz, beleza? Positivo com positivo é positivo. E aí você nunca mais esquece dessa regra. Nesse caso aqui, menos 21 dividido por menos 1 é negativo com negativo. A gente vai ter que ir positivo, beleza? Então é isso. Terminamos aqui a parte de equação de primeiro grau. Eu não vou fazer a outra equação, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Ele já está com 20 minutos. Então vamos agora para a equação de segundo grau.